Murilo Rocha. Agora 9h59. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Com essa notícia aí que a Justiça agora determinando a prisão preventiva do Renê Silva, principal acusado da morte do Gari, na segunda-feira, muita gente aí que tá não acompanhando o caso de perto, perguntando aí se há provas suficientes, né? Se há certeza de que o Renê, que seria o assassino do Gari. E isso ocorre porque ele tem negado o crime, né? Desde que foi preso, ele tem negado o crime. Então, eu queria no comentário de hoje trazer aí alguns esclarecimentos, ajudar as pessoas a entenderem o caso e por que, nesse momento, a Justiça decretou prisão preventiva do empresário Renê Silva, de 47 anos, que matou o Gari Laudemir, de 44 anos, na segunda-feira, após uma ameaça de trânsito, né? Ele tentou passar com o carro dele numa rua onde estava um caminhão fazendo a coleta de lixo, já começou a discutir com a motorista, falou que se esbarrasse no carro dele, ele daria um tiro na cara dela. Depois discutiu com os garis que estavam no caminhão e deu um tiro, como havia prometido, né? Deu um tiro em um dos garis. Essa é a história que está sendo apurada, investigada, e como eu disse, ele nega o crime. Mesmo assim, o juiz determinou a prisão preventiva hoje, depois da audiência de custódia agora de manhã, por tempo indeterminado do empresário. Então vamos lá. O que a polícia tem até agora contra o empresário? Ontem eu estava acompanhando a coletiva do delegado e ele falou o seguinte: 3 testemunhas, logicamente, os trabalhadores, né, que estavam no caminhão, fizeram aquele depoimento, né, tipo uma espécie de um retrato falado, antes de ver a imagem do empresário preso, e todos 3 descreveram uma pessoa com as mesmas características do Renê, que foi detido. Depois que eles viram a foto, eles confirmaram se tratar daquela pessoa, mas antes de ver a pessoa que havia sido detida, eles já haviam feito descrição em depoimento para a polícia sobre a pessoa que teria cometido o crime. E vamos e venhamos, né? O Renê, ele não é uma pessoa comum, né? Ele não é um sujeito de porte comum. Ele é um cara alto, muito forte, né? Marombado, como se diz, é um cara muito forte, musculoso, tem um cabelo, né, também característico, preto de lado, enfim. Ele foi descrito dessa forma por 3 testemunhas separadamente, antes delas verem a imagem dele que havia sido detido. Então, acho que esse é o primeiro e forte indício aí que levou a polícia até o suspeito. Segunda coisa que a polícia tem, a placa do veículo. Os garis, trabalhadores da limpeza, deram a placa do veículo. O veículo foi identificado como tendo um único dono, tal, pertencia ao empresário. Então, essas foram as 2 principais, além de imagens que a polícia não mostrou, mas diz ter imagens. Eu acho que essas imagens, gente, que vão, assim, ser decisivas, né? Porque ele, quando ele nega o crime, ele inclusive descreveu um outro roteiro que ele fez para o dia, né? Ele falou que saiu de casa, foi trabalhar na empresa em Betim, voltou, passeou com o cachorro, foi na academia. Então ele descreveu uma outra rotina no dia a dia. Apesar do local do crime específico, parece não tem câmeras que flagraram o momento do assassinato, apesar de vivermos um Big Brother hoje, né? Quase toda a cidade tem câmeras residenciais ou câmeras da prefeitura, da polícia. No local específico não tinha, mas com certeza ruas próximas ali tem essas câmeras. E a polícia deve estar ali pegando, né, os endereços possíveis ali e vai vasculhar essas imagens para ver se há alguma imagem do carro e dele dentro do carro. Acho que essas imagens vão ser, assim, decisivas. Caso elas existam, essas imagens vão ser decisivas para confirmar se a versão do roteiro dele é verdadeira ou é falsa. Como eu disse, há 2 indícios fortes contra ele: a questão da placa do veículo e a descrição fiel das testemunhas antes de verem a imagem dele. Eles não tinham visto ele e descreveram a figura dele. Depois que viram a foto, confirmaram. Tem a questão da arma. Esse é um outro ponto, e um ponto que eu acho importante, né? Talvez, e eu só estou levantando um talvez aqui, talvez a arma achada na casa do casal, no bairro Estoril, a academia que é no bairro Estoril, né? Na casa do casal, a arma que foi localizada na residência do casal, talvez não seja a arma do crime, né? Esse é um ponto que a gente tem que considerar, porque diz que é compatível, né? A arma que foi achada
na casa foram achadas 2 armas, uma de uso pessoal e uma de uso corporativo, né, da Polícia Civil, que pertenciam à delegada. O Renê não tem porte nem posse de arma. Mas pode ser que essa arma não seja a arma do crime, ele pode ter descartado a arma do crime, caso ele realmente seja o autor do disparo. E eu acho que se não for, não pode invalidar, não é uma questão que vai invalidar a denúncia contra ele, porque há vários outros elementos que compõem a investigação. Mas caso seja, aí praticamente encerra a investigação, né? A investigação é praticamente concluída do ponto de vista da autoria do crime. Agora, se não for a mesma arma, aí abre uma outra linha de investigação para descobrir qual foi a arma e onde ela teria sido descartada, né? Se não for nenhuma das 2 armas, uma delas, segundo a polícia já informou que ela é compatível, então, com a arma que foi usada. Então tem o exame agora lá da balística para ver se foi essa arma que cometeu o disparo, e esse ponto é um ponto importante que a gente deve ter, né, assim, porque eu tenho dúvidas se realmente foi a arma que ele usou. Talvez ele tenha usado outra arma e tenha descartado, jogado essa arma fora. Isso não invalida, mas como eu disse, se for a mesma arma, praticamente encerra essa investigação. Acho que esses são os pontos principais, e há, claro, a questão também, né, se for a arma da delegada, aí ela com certeza vai ser alvo de um processo administrativo da Polícia Civil, né? Esse de omissão de custódia, né? Ou seja, ela não cuidou de forma correta da arma, ou seja, outra pessoa usava essa arma, né? Aí a delegada vai ter que responder por isso. E ontem eu vi uma nota aí do sindicato, acho que dos delegados ou da Polícia Civil, não sei, condenando a imprensa que estaria relacionando a delegada ao crime, sendo que ela não tem nenhuma relação direta com o acusado e tal. Olha, gente, vamos com calma, né? Essa nota aí, vamos com calma. A imprensa, em momento nenhum, está acusando a delegada do crime de homicídio. Agora, a delegada é casada com o principal suspeito e pode ser que ele tenha usado a arma dela. Ou seja, há uma relação aí sendo investigada, e é isso que a imprensa está falando, né? O crime que ela pode ter cometido é outro, é esse de omissão de custódia. Ela já negou que tinha conhecimento do crime, né? Ela foi levada para a corregedoria e falou que não soube do crime, só ficou sabendo depois que a polícia prendeu o marido dela. Então, assim, a imprensa não está acusando ela de nada. A imprensa apenas destacando a relação do acusado, do principal réu, né, do principal acusado, com ela. Eles são casados, é um fato. Centenas de fotos juntos postadas aí nas redes sociais, declarações de amor, juras de amor, de caráter, figura maravilhosa, não sei o quê, normal, de vida de casal. E então é isso que a imprensa está falando, e falando da possibilidade dele ter usado a arma dela, e aí ela teria que explicar o porquê que a arma dela estava com ele, né? Então, assim, acho que é isso que tem sido falando. Então, essa nota aí dos delegados, do sindicato, da Polícia Civil, ela está tentando tirar um pouco o foco, ou chamar a atenção para outra coisa, tá? Ninguém está aqui querendo crucificar a delegada nem nada, né? A única questão é essa questão da arma, que ela, né, inevitavelmente a envolve. Se a arma for dela, ela tem que explicar. Isso é o fato, né? O acusado do crime é ele, né? O suspeito de ter cometido o crime é ele. Como eu disse, ainda faltam algumas peças aí para a polícia para ter 100% aí de certeza de provas, né? Para fazer aquela prova robusta, aquele indiciamento robusto contra ele. Ainda falta aí talvez uma imagem ou outra, não necessariamente do crime, né? Mas do trajeto desse carro, para poder tornar isso público e cravar aí. Agora, o que já tem, segundo os delegados, se é suficiente, parece que o juiz também já considerou suficiente a ponto de manter a prisão preventiva, né? E como eu disse, o que temos é a placa do veículo que foi identificada e as testemunhas fazendo um depoimento detalhado do acusado antes de ver a imagem desse acusado que foi preso, né? Logo que eles foram ouvidos pela polícia, eles já deram, pela polícia militar ainda, eles já haviam dado a descrição que super compatível com a descrição do Renê, que eu disse que não é uma figura comum, né? Não é um perfil comum, não é um sujeito de porte comum, não é um estereótipo comum, né? Ele não é um biótipo, na verdade, comum. Ele é um sujeito diferente, né? Ele é muito alto, ele é forte, né? O cara tem aqueles braços largos, musculosos, de academia. Então, assim, eles foram muito precisos na descrição dele, e depois que viram a imagem, confirmaram que realmente era ele que teria cometido o crime na visão das 3 testemunhas. Então, vamos esperar agora essas novas provas, novas diligências da Polícia Civil, e principalmente para ver aí que ele falou que ele fez um trajeto, e se ele fez esse trajeto tem imagens e tal, e se ele cometeu realmente o crime nesse local, provavelmente também tenha imagens em outras imagens do carro circulando
por aquela região. Acho que é isso que está faltando para fechar esse quebra-cabeça desse crime que causou comoção nacional, entre outras coisas, né, pela atitude dele durante o crime, né, assim, assassinaram um gari por uma questão de pressa, né, daquela coisa que as pessoas acham que a pressa dela é maior que a pressa dos outros, né, aquele sentimento de prioridade em relação a todo o resto da sociedade, né, isso é muito comum. Tem pessoa que fura a fila porque acha que o problema dela é maior que o problema de todas as outras pessoas que estão na fila, né? E esse sujeito parece padecer desse mal, né? Padecia desse mal, entre outros aí, de achar que a prioridade dele era mais importante ali que o trabalho dos garis que estavam limpando a rua, além desse sentimento de desdém, né? Que a gente falou que ontem, com a vida humana. Se foi ele realmente o assassino, né? O cara ir pra academia depois como se nada tivesse acontecido, mostra até uma psicopatia aí de alguém que não tem o menor, né, apreço pela vida. Então, a gente está aguardando esses novos detalhes aí da Polícia Civil para a gente poder, né, cravar e trazer e fechar aí esse quebra-cabeça para o nosso ouvinte. É isso, Sinine, Luciana, com vocês.